Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo Anderson no Japão. É nóis! No vídeo de hoje, né, a gente está aqui com essa galera, gente boa aqui que trabalha comigo, né? O Ozawa, que vocês já conhecem, frequentador assíduo aí do canal, né? E agora o nosso novo convidado aqui, o Endoshiro, né? Brincadeiras à parte, né? O povo chama ele assim, brinca com ele lá na fábrica. O nome dele é César. Estamos aqui, ó, um paranaense e dois paulista. Né? Você é da onde? O Ozawa já falou, mas repete aí. Jaçanã, zona norte de Sampa, é nóis. E o César de onde é? Sou de Presidente Prudente, São Paulo. Manda um abraço aí para Presidente Prudente. Salve aí pra galera aí, tá no calor aí, tá? Que aqui daqui a pouco tá chegando o calor de Prudente. É isso aí. Vai estar falando um pouquinho aí da história do César, né, fazendo algumas perguntas para ele, tirar algumas dúvidas também com o Ozawa aqui, que tem bastante experiência de Japão, coisas que ficou esquecida no próximo vídeo, no último vídeo, a gente pode estar relembrando aqui agora, né? Então, uma curiosidade aqui que a gente já pode tirar com os dois aqui, eu, por exemplo, eu tô aqui com a minha esposa. Então eu moro num apartamento sozinho com a minha esposa. No caso de vocês, assim, das pessoas que vêm solteiras, né? Como eles definem aí essa questão do alojamento? No meu caso, eles falaram desde lá do Brasil, né? No meu caso, todo mundo sabe que eu já contei um pouco da minha história no vídeo anterior, que na verdade eu sou casado, mas como eu deixei minha esposa no Brasil por um breve momento e eu retornei ao Japão sozinho, então eles me colocaram junto com meu amigo aqui, o Endoshiro, né, para ficar no mesmo apart, para poder fazer as divisões do aluguel, água, luz, dentre outras coisas, que fica mais vantajoso porque é menos gasto para a pessoa, né? Porque se você ficar sozinho tem todos os gastos referente ao apartamento, né? Então, na minha opinião, é vantajoso desde que você caia com uma pessoa que é bacana, como você, por exemplo, divide as coisas dentro de casa, sabe entender o companheiro nas melhores horas como nas melhores ruins, entendeu? Tipo, ele faz as coisas dele, eu faço as minhas, nós dividimos as tarefas para não pesar nem tanto para ele, nem como para mim também. Tanto na parte financeira como nas partes dentro de casa também. Que é esse termo de quem mora junto? É o parceiro Companheiro de quarto. Companheiro de apato, não de quarto. De quarto não, pô, você é louco? De apato, velho. De apato. Companheiro de apato. Companheiro de apato. Imaginando vocês dois lá no quarto agora. E ó, cena feia, hein? Tá. Depois coloca os erros de gravação, o pessoal vai gostar. Na parte assim de alimentação, como funciona? Vocês fazem uma compra junto ou cada um compra o seu? Vocês dividem o espaço, alguma coisa vocês dividem? Como vocês definem essa parte de alimentação? Quem cozinha, o outro lava a louça? Como que funciona assim? Então, por exemplo, quando por exemplo, comprou o pacote de arroz, então provavelmente o próximo pacote o outro vai comprar, entendeu? Ah, sim. Então, não só alimentos como arroz, mas como detergente, produtos de limpeza, sabão em pó, né? Que são coisas que a gente sempre utiliza, né? Agora, em questão de, por exemplo, já de carne, que é um pouco caro aqui no Japão, como o pessoal sabe, né? Se a pessoa tem um dinheiro sobrando aí, um pouco a mais aí, e quer comer só carne, né? Então, então mistura, a gente acaba dividindo, né? Ah, entendi. Vamos supor o que você terminou, aí vocês já sabem quem que comprou aquele arroz, então automaticamente o outro já sabe que é a vez dele de estar fazendo isso daí. E no geral as coisas mais caras que vocês vão comprar tem uma divisão assim legal. E as tarefas domésticas assim que eu posso acompanhar, que é a segunda vez que eu venho aqui e tá bem organizadinho assim a casa, né? Como vocês determinam essa divisão das tarefas domésticas?
Então, é que na verdade não existe uma. Tipo, tal pessoa tem que lavar a louça e não pode deixar pro outro, né? Porque, como o próprio Ozawa falou, né, no vídeo, um tem que às vezes tentar entender o outro. Porque, tipo, às vezes ele não lavou porque para não fazer muito barulho, porque pode ser que acorde o outro que tá dormindo, entendeu? Então, tipo, a gente acaba pensando um no outro e, tipo, por exemplo, que eu chego lá, tem a louça, não custa nada eu também ir lá e lavar uma panela ou um prato, porque eu sei que um dia que eu estiver cansado, por exemplo, ele vai lá e vai lavar a louça que eu deixar, por exemplo, algum dia, né? Vou direcionar essa pergunta aqui pro Osal. O que é verdade e o que é mito de morar com alguém que você nunca viu na vida, que você foi conhecer dentro de um apato aqui no Japão? Mito eu não sei muito porque é a primeira vez que eu moro com alguém assim, né? Eu digo assim, o que os outros diziam, o que é relevante do que as pessoas dizem, do que as sim. pessoas testemunham, o que é verdade e o que é mito. O pessoal costuma falar que quando você mora com alguém, a convivência é muito difícil e geralmente tem muitas brigas dentro de um apartamento, geralmente por causa dessas coisas que a gente acabou de falar agora, eu e o Endoshiro falamos aqui agora referente à louça, a limpeza dentro de um apartamento e tal. Então, como um, vamos supor que faz mais que o outro, geralmente eles brigam. Então, isso na verdade é verdade, porque lá na empresa que a gente trabalha, realmente o pessoal costuma falar isso mesmo, que gera muita confusão e muita briga. Mas desde quando eu cheguei aqui o Endo já estava, né, primeiro que eu. Então nós já trocamos uma ideia, já conversamos, então nós fomos buscar um entendimento para um entender o outro, para chegar numa melhor posição para um para com o outro. E mesmo que às vezes fique mais pesado para ele, eu costumo, como que eu posso dizer, deixar uma outra parte de uma outra coisa que não tem nada a ver com certas ocasiões, fazer para aliviar ele alguma coisa. Se eu não conseguir fazer numa parte, eu consigo fazer em outra. E assim, no caso, não é um mito, como se dizer, mas é uma coisa que se diz boa de se fazer, entendeu? Agora, referente à verdade, o que eu falei aqui agora, né, que quando se entra numa conversa decente, uma conversa que você sabe conversar com a outra pessoa, então se torna melhor a convivência dentro de um apartamento, sem briga, discutir. Geralmente, às vezes acontece sim, uma discussãozinha, tudo, mas nada que uma desculpa, desde que você fale com todo respeito, para a pessoa não ver que foi aquela, nossa, que o cara foi mó assim comigo, não. Às vezes a pessoa tá nervosa com alguma coisa, tudo, mas eu tenho que entender esse lado também, entendeu? Porque as coisas funcionam aqui no Japão, a gente trabalha demais. Então isso é uma verdade. Agora, referente a mitos assim de mentira, eu já não posso falar, porque é a primeira vez que eu tenho que morar com uma pessoa que seja ao contrário para me falar o que não seria verdade no caso, né? Vendo vocês falar assim, então podemos cravar que a relação de morar junto, assim, amigável, que de vocês dividir o apartamento, de vocês é positivo, a relação de vocês é 100% então. Positivo. Acredito também que tem os dias bons, tem os dias ruins, né? E também tem os limites, né? Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai também conhecendo um ao outro. Ó, eu sei que ele não gosta disso, eu sei que aquilo não chateia, mas o que eu vejo, assim, o mais importante de tudo, a gente não pode guardar também nada pra gente, né? Temos que se expressar, mas com educação, com respeito, mas também não podemos ficar guardando, né, as coisas, porque vai alimentando aquele ódio, alimentando, daqui a pouco a gente explode e uma relação que hoje é boa, amanhã passa a ser ruim. Então, dá para entender que o princípio de todos é a franqueza, né? A gente está sempre sendo honesto e sincero um com o outro. Ó, você fez isso não é legal, claro, com educação. Isso. E as pessoas também têm que ser inteligentes para entender que ninguém está falando por mal, né? Isso. Faz quanto tempo que você está aqui, César, já em Oda? Eu tô 4 meses já. 4 meses aqui. É a primeira vez no Japão? Então, para trabalho Você já teve outras vezes no Japão? É que na verdade eu vim quando eu era bem criança, né? Sei.
só que eu acabei ficando doente e meu pai também acabou ficando doente. Aí eu tive que retornar pro Brasil. Sim. E agora, há 7 meses, um ano atrás, não sei quanto tempo você decidiu vir pro Japão. Foi um estalo? Vou pro Japão? Ou aconteceu uma série de coisas assim que motivou você a vir pro Japão? Então, tipo assim, na verdade eu trabalhava em 2 lugares lá no Brasil, né? E tipo, eu trabalhava no mercado, né, durante o dia, das 10 às 7 horas, né, da noite, né? Aí depois eu já saía já correndo e já ia pro outro serviço, que era uma lanchonete, né? Então, das 7h30 mais ou menos, ia até meia-noite, 1h. E era bem puxado, assim, sabe? Mas a minha mãe mesmo falou, se você tá trabalhando tanto assim desse jeito, por que você não vai pro Japão, né? Então, aí eu fiquei pensando também, porque tipo, eu falei, cara, eu já tô com quase chegando nos 30 já, e não tenho nada assim, tipo, não tenho minha casa pra morar, né, tal. Então eu resolvi vir conhecer o Japão, como ele é hoje, né? E ver o que eu posso trazer também para o país, né? Porque eu sei que o Japão ele precisa de mão de obra, né? E é uma forma de eu contribuir com o país, né? E qual a sua formação acadêmica, César, lá no Brasil? Formação acadêmica? Nossa, tipo, eu fiz muito curso, assim, tipo, que o pessoal falava que era bom, né? E é bom, né? Tipo, o Senai é uma instituição com um nome bem... Bem forte, né? Isso, conhecido no mercado aí e tal, mas o duro é que, tipo, até você vê que até, às vezes, engenheiros formados têm uma grande dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, eu não cheguei a fazer uma engenharia, né? Mas todos os cursos que estavam dispostos, gratuito e que era bom, tipo Senai, ETEC, sabe? Eu fiz vários cursos até que não tinha muito... alguma coisa muito aprofundada, assim, né? Mas só que, tipo, são coisas que às vezes pode valer a pena pra mim algum dia. Por exemplo, saber pintar uma parede, né? Ou deu algum problema na lâmpada, por exemplo, né? Eu posso não só apenas trocar a lâmpada, como eu posso trocar a fiação inteira. Pode tentar resolver algum problema, né, que esteja acontecendo. Às vezes está apagado, você vai e troca a lâmpada e não resolve o problema, né? Então aí você consegue entender o que está acontecendo. Então todo tipo de informação, mesmo que você ache que, pô, eu não sou eletricista, fiz o curso lá de eletricista e não tô atuando, não tô ganhando com isso que eu me esforcei para aprender, né? Mas só que um dia pode ser bom para mim mesmo, para mim poder solucionar os problemas que eu vejo no meu dia a dia, por exemplo, né? E a sua, meu querido? Qual é a sua formação acadêmica lá no Brasil? Eu procurei sempre me virar sozinho. Geralmente, para falar a verdade, eu não fiz curso nenhum. Eu tentei uma vez fazer Senai e tudo, entrei no Senai, mas eu não... Pra ser sincero, eu nunca gostei de estudar, né? Então, eu saí da escola muito cedo, né, para trabalhar, e desde os meus 16 anos eu trabalho, né? Na verdade, eu comecei com 12 no Lava Rápido, tudo, e aí daí para frente fui fazendo bicos. Aí quando eu completei a maioridade, arrumei alguns empregos até que bom, mas na verdade eu me especializei em logística, né? Mesmo sem fazer curso nem nada, eu consegui uma oportunidade e aprendi muitas coisas dentro de uma logística no Brasil, né? Não vou citar nomes, mas se alguém um dia me ver esse vídeo aí vai saber de onde que eu trabalhei, entendeu? Mas fica em São Paulo, mais precisamente em Barueri.
é uma logística muito boa, de nome bem conhecido na Grande São Paulo, e eu era assistente operacional, entendeu? E desde então eu ganhava até que bem, mas aí teve um corte na empresa que me sujeitou a vir para o Japão, como eu disse no vídeo anterior aí para vocês. E é isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, aí pode um responder e depois o outro responde. É uma pergunta importante que eu gostaria de saber a opinião dos dois, né? Não vou direcionar só para um. A gente trabalhando aqui hoje na nossa empresa, né? Aqui em Oda, se você pesquisar, só tem uma, que tem um monte de brasileiros. Se você entrar em empresa onde os brasileiros trabalham, a Odashi, eles já vão falar lá, você já vai saber. A gente não vai ficar falando aqui porque pode ser que, hoje não teve nenhum problema ainda, mas pode ser que daqui para frente ou daqui a um tempo a gente tenha que tirar esse vídeo aqui porque falou o nome de uma empresa. Então, a gente trabalha aqui na empresa em Oda. Se você, né, no geral vocês já sabem quais são, porque a gente sempre está falando, mas a gente procura estar falando o mínimo possível do nome, né? A gente andando nos corredores da fábrica, a gente consegue ver bastante pessoas assim com uma formação acadêmica elevada no Brasil. A gente consegue avistar dentista, fisioterapeutas, engenheiros, pessoas que são formadas em administração, professores, né? Entre outros. Enfim, quando a gente chega aqui no Japão, muitas das pessoas falam, ele pode ser médico, mas ele está trabalhando aqui, né, na fábrica, ele é igual a mim, todo mundo aqui é igual. O que vocês acham sobre isso? A gente só porque está aqui, nós somos iguais mesmo, ou eles ainda por ter aí, ser doutores no Brasil, ainda tem uma diferença da gente? Não, vou começar por mim, tá? Na minha opinião, estando dentro do Japão, lógico, é óbvio que todo mundo é igual, porque praticamente nós exercemos as mesmas funções, né, no caso, as mesmas funções praticamente, porque a gente trabalha em conjunto. Um dia está num lugar dentro da fábrica, outro dia está em outro dia está em outro. É claro que determinadas pessoas não vão bem em uma parte de determinado local de serviço, aí passa para outro lugar, se ela ficar bem ali, aí fica ali e vai passando para outro para aprender mais coisa dentro da fábrica. Então, na minha opinião, dentro do Japão, dentro de uma fábrica, nós somos iguais. Tem lá alguns outros que se vantageiam achando que é melhor que o outro, mas na minha opinião, a não ser no Brasil, eu posso até dizer que pode ser essas pessoas que têm uma função elevada, realmente são melhores no que fazem, né? Não desmerecendo a outra pessoa que não sabe fazer tal, no caso, a coisa que ela faz. Ela pode não saber ser um doutor, mas ela pode ser um engenheiro, ela pode ser um construtor civil, que às vezes um construtor ganha até mais que um médico, dependendo do tanto de trabalho que ele tem, entendeu? Então, naquela função exercida, no caso daquela função, especialmente naquela função, ele pode não ser bom, mas ele é bom em outras coisas, entendeu? Todos nós temos como que eu posso dizer, uma coisa boa que a gente aprende na vida e a gente especializa naquele negócio, entendeu? Então, todos nós, se a gente procurar batalhar pelo que a gente quer na nossa vida, a gente aprende um monte de coisa e a gente se especializa numa coisa mais elevada, entendeu? No caso o médico é doutor, no caso o engenheiro dependendo se for engenheiro civil, é construtor civil e assim sucessivamente, entendeu? Então, minha opinião é essa. No Japão somos todos iguais e no Brasil, dependendo da profissão, um é melhor do que o outro. Então, fica mais ou menos nessa função, entendeu? Claro que tem aquelas pessoas que se acham melhores que qualquer um. A questão assim de você ter uma bagagem, um conhecimento assim do Brasil, eu acho que isso seria relevante assim pro pessoal, por exemplo, que está interessado em vir, por exemplo, caminhoneiro. Aqui fala bastante em algumas, por exemplo, caminhoneiro, pintor de automóveis, né? Torneiro e
Na parte da agricultura também, né? Tá faltando hoje, a mão de obra tá um pouco escassa, né? Se você tiver talento aí, porque parece que é besteira, mas você trabalhar com a terra, mexer e plantar, tem que ter também um pouco ali de talento, de gostar daquilo, né? Não é qualquer... Eu, por exemplo, eu não me vejo, eu tenho certeza que eu não consigo trabalhar plantando ou trabalhar no campo, né? Por exemplo, por que eu fiz essa pergunta? Somos todos iguais ou somos diferentes? Mas, é claro, mediante ao Japão, aos olhos, somos todos iguais. Porém, eu vejo que as pessoas com um grau de instrução maior, elas são mais fáceis de se dar. Aqui, principalmente, assim, é a minha opinião, talvez vocês possam discordar. Mas as pessoas com quem eu vejo, com quem eu converso, aqueles assim que têm uma instrução maior, por incrível que pareça, ainda são aqueles que são mais educados, são aqueles que mais conversam comigo, aqueles que dão um pouco mais de atenção. Por exemplo, eu mesmo não estudei, eu consegui fazer um curso lá de corretor de imóveis numa marra do caramba. Mas pode ser que no Japão, já morei em Londres, já, né, morei em outros lugares, eu não me vejo assim inferior a ninguém. Porém, o fato de buscar esse convívio legal, de estar desenvolvendo, de estar conversando. Tem pessoas assim que a gente vê, não só aqui, por aí também, que às vezes tem um grau baixo assim de instrução, mas tem o rei na barriga. Pior que tem mesmo. Aqui no Japão todo mundo trabalha igual, todo mundo ganha igual, todo mundo tem condição de ter as mesmas coisas. É claro, cada um tem a sua prioridade, mas às vezes por conta de um carro, por conta de uma roupa, por conta de um sapato, você vê algumas pessoas desfazendo de outras, né? Sim, verdade, tem muitas. Aqui no Japão tem muito você tocou nesse assunto. Inclusive na nossa fábrica mesmo já presenciei algumas situações como essa. Não vou citar nomes, né, para não prejudicar ninguém, mas tem bastante, sim. Isso é mal de brasileiro? Ou assim, vocês já conseguiram ver isso? No meu caso e do César, aqui em Oda, a gente não tem contato com outras nacionalidades, né? Mas você, como já conheceu outras pessoas, já trabalhou, você disse, com filipinos e chinês e chileno, e espanhol, outras coisas. Isso é mal só de brasileiro, de um querer se achar mais que o outro, ou você encontra em todos os lugares? Geralmente na cultura sul-americana, pelos que eu já trabalhei, né? Infelizmente a maioria são assim, entendeu? Não vou generalizar, né? Eu digo a maioria, não digo a maioria, gomei, né? Vamos dizer aí uns 30% das pessoas, infelizmente ainda tem essa cabeça ainda, porque por estar com um tênis melhor, compra um carro lá, já se sente melhor que a outra pessoa, entendeu? Ah, você tá de bicicleta, eu tô de carro agora, eu gomei, mas os rolês agora tá diferente, não dá mais para te chamar. Então, essas situações assim, né, mais ou menos, né? Então você vê que a pessoa tá desfazendo de você, né? Mesmo que falando com palavras, vamos dizer que boas, pra gente não ficar tão mal pra pessoa assim, né? Mas realmente tem um desfeito, a gente percebe que tem um desfeito, entendeu? Você já sentiu, César, algum tipo assim de... alguma coisa assim negativa em relação a isso, de alguém querer passar por cima de você, ou de sobressair, ou de querer te diminuir? Não, acho que não. Não. Mas isso aqui é link de que, tipo, faz pouco tempo que eu tô aqui, então eu não tenho, por exemplo, a bagagem que ele tem, por exemplo, entendeu? O tempo, o feeling, né? Não É. tem esse feeling, né? Às Isso. vezes tem coisas que acontecem que pra você, não, passou batido, mas outra pessoa que tem um pouco mais de experiência tá vendo que tem alguém te sacaneando, mas você não percebeu ainda. É isso, mais ou menos, né? Que ele quer dizer, né? Agradecer o Ozawa, né, mais uma vez, o César, que teve a disponibilidade de me atender aqui na casa dele.